Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de meditar sobre um tema muito complexo e muito polêmico no meio evangélico. O tema desse comentário é culto ou show. A palavra show, ela vem do verbo inglês to show, que traduzido para o português é mostrar. Daí então a palavra to show significa mostrar. Daí então podemos tirar a palavra exposição, espetáculo. Ou seja, show significa mostrar. Quando um artista vai fazer um show, ele vai se amostrar, ou ele vai se mostrar. Palavra traduzida também como espetáculo, evento. Então, meus queridos irmãos, a palavra show tem esses significados de espetáculo, se mostrar, evento. A palavra show. A palavra culto significa cultuar, adorar, venerar, homenagear, prestar homenagens, adoração, reverência à divindade. E eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Um culto, um show. O que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a regra de fé de um cristão tem a nos dizer? Será que realmente Deus, o Todo-Poderoso, quando institui a sua igreja através de Cristo, onde vemos em todas as cartas paulinas e epístolas, onde vemos a ênfase no ensino bíblico, no ensino da palavra de Deus, no ensino das Sagradas Escrituras, nunca vemos a ênfase no ministério de louvor, ou no louvor propriamente dito, muito menos ainda no show, onde os artistas ou cantores gospels que cobram um absurdo para se apresentarem nos cultos ou nos templos ou até nos shows, que se enriquecem, que fazem comércio na casa do Senhor, na casa de Deus, com o nome do Senhor, dentro do templo de Deus. Nunca vemos a palavra show, a palavra a qual até mesmo Asaf, o rei Davi, que era um grande adorador de Deus, fazendo um show para demonstrar os seus talentos. Nem mesmo o apóstolo Paulo fazendo um show, uma demonstração de talentos de oratória. Não, pois ele mesmo, quando foi pregar, ele disse que a palavra dele não se baseou em palavras de persuasão e sabedoria humana, mas em demonstração do poder e do Espírito Santo. E é disso que a nossa geração precisa. Não é de shows, não é de festas gospels, onde os jovens sobem um no colo do outro, onde colocam faixas de Jesus, tatuagens, camisas, que amam Jesus, que são loucos por Jesus, que são a geração extravagante por Jesus, são a geração de Samuel, onde dançam, pulam, gritam. Não é disso que a nossa geração precisa, não é disso que o Brasil precisa, porque esses shows evangélicos têm acabado com o evangelho nas igrejas, têm acabado com o verdadeiro evangelho, têm acabado com a verdadeira palavra, pois os jovens hoje dão mais valor a louvores, dão mais valor a shows, a concertos de cantores gospels, do que a cultos de ensinamento da palavra de Deus, de cultos que ensinam a Bíblia Sagrada, de aprender as palavras de Deus, pois os tais gostam do louvorzão, os tais gostam da demonstração dos talentos musicais, e são poucos aqueles que gostam da palavra de Deus. Por isso eu abomino shows gospels, porque eles tiram o desejo pela palavra, eles enaltecem o louvor, desmerecendo a oração e a palavra de Deus. Num culto deve haver louvor, mas deve haver também oração, e muito mais ainda a palavra de Deus pregada e ensinada. Agora vivemos em uma geração que os cultos são 1, 2, 3 horas de louvor, 10, 15 minutos de palavra, 2 minutos de oração, e depois nós
ainda dizemos, os evangélicos e crentes dizem que estão com tudo, que são a igreja de Cristo, que estão triunfando e ganhando almas, que estão vivendo um avivamento. Mas não é isso que a conduta dos jovens, que a conduta de tais crentes tem demonstrado. A conduta pecaminosa, o mau caráter. Não, meus irmãos. Show. Diga não. Diga sim a culto de adoração a Deus, onde você adora a Deus em espírito e verdade, com as suas lágrimas, com as suas ofertas, com a sua vida, com o seu louvor, com as suas orações, com a sua pregação. Você oferece a Deus o seu culto. Diga sim ao culto a Deus e diga não ao show gospel, ao show evangélico, pois isso tem manchado e maculado a igreja de Cristo na terra. Isso tem manchado, pois todos os shows eles cobram para fazer. Eles cobram e até grandes fortunas para fazer. E muitos acham que estão adorando a Deus, mas não estão. Estão somente adorando a si próprios, demonstrando os seus talentos. São ídolos evangélicos, gospels, ídolos evangélicos, pregadores famosos, mas não são profetas de Deus, homens e mulheres de Deus. Então vamos parar com isso, meus irmãos. Vamos buscar cultuar ao Senhor. Em vez de ir a um show, vai aos montes orar, vai aos cultos na sua igreja, vai orar, vai ler a palavra, vai estudar a Bíblia Sagrada, em vez de ir nos shows. Shows é coisa para cantores seculares que querem se demonstrar para todo mundo. Mas aquele que louva a Deus, ele não está preocupado em se mostrar nem demonstrar, porque na verdade ele está adorando a Deus, louvando a Deus. O ministério de louvor, ou aqueles que louvam a Deus, aqueles que tocam na igreja, não devem estar preocupados em se mostrar para outros, não devem estar preocupados em agradar a outros. A única preocupação de um adorador de Deus, de um homem que louva a Deus, de uma mulher que adora a Deus, é engrandecer o Senhor e engrandecê-lo de acordo com a sua palavra. Quantos e quantos cantores não conhecem a Bíblia? Quantos e quantos que frequentam shows evangélicos, conhecem todos os hinos, mas não conhecem a Bíblia, a Escritura que nos fala de Deus, dos seus atributos, que Deus é amor, é justiça, é misericórdia. Então esses tais não podem adorar a Deus de verdade, não podem adorar o Senhor, porque não conhecem a sua palavra, a sua Escritura, não conhecem como Deus age, como Deus é, o que lhe agrada. Então fazem louvores e canções somente para balançar as pessoas, para balançar os esqueletos, mas que não converte, que não chega nem aos céus, pois são meras canções que endeusam os homens, que louvam os homens e rebaixam Deus a um ser humano. Então vamos aprender como se deve adorar, como se deve louvar a Deus, como se deve servir a Deus. Diga não aos shows, diga sim aos cultos, pois nos cultos foram instituídos por Jesus, pela palavra de Deus, pelas epístolas, pelas cartas do Novo Testamento. Agora show nós não vamos ver, nós não vamos ver. Imagine se Paulo estivesse hoje na nossa geração, se todos os tais homens estivessem convivendo conosco, certamente eles abominariam tal coisa, porque os shows tiram o poder da palavra de Deus dos jovens e fazem os jovens se apegarem a louvores, e muitos deles heréticos e carnais. Então transforma-se numa geração totalmente mundana, carnal, pecaminosa, sem temor de Deus, sem vida com Deus, sem vida de oração. Essa é a geração cristã que temos visto no nosso Brasil e nesse mundo, uma geração sem temor de Deus. Nós vemos pregadores sem conhecimento bíblico, sem pregações, que pregam as mesmas mensagens todos os dias, porque os mesmos não têm palavra, não estudam a palavra, não buscam, não têm vida de oração, não têm revelações da palavra de Deus, inspirações do Espírito Santo para pregar a palavra santa de Deus. E por que não tem? Porque não oram. E porque então eles enchem de louvor os seus cultos, botam cantores gospel para fazer o povo pular, se requebrar, se mexer. Então lançam profecias, palavras agradáveis, para fazer o povo se deliciar. E um culto que era para ser adoração a Deus se transforma no verdadeiro palco, vitrine, show para agradar as pessoas, onde palavras de autoajuda, chavões
são falados todas as horas, e levanta a mão, dá glória a Deus, levanta a mão e profetiza, levanta a mão e dá aleluia, tem um anjo aqui, tem um anjo lá, diga isso para o seu irmão, diga aquilo, faz aquilo, se levanta, senta, abraça seu irmão, e são só chavões e revelações que tem mais autoridade do que o ensino sistemático, genuíno, sadio, sério da palavra de Deus. Por isso eu sou contra show, porque o show tem maculado a igreja de Jesus Cristo. O show tem sujado o corpo de Cristo. O show tem feito essa juventude ser apática, mimada, tem feito essa juventude conhecer mais do louvor do que da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz em 1 João: jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Mas não é isso que temos visto nessa juventude. Temos visto uma juventude fraca, débil, deficiente, doente. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Porque não procura se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que esta juventude, ela conhece muito do show, muito dos filmes gospels da moda, dos cantores mais famosos da moda, mas não conhece a Bíblia, as Escrituras, as doutrinas cristãs, a lei, a graça, o amor de Deus, os atributos de Deus, a divindade, a humanidade de Jesus Cristo, o ministério de Jesus como Rei, sacerdote, profeta, a doutrina do Espírito Santo, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Não conhecem, não procuram conhecer, porque suas mentes e seus corpos estão ocupados com as canções gospels, até mesmo muitas que são verdadeiras heresias, verdadeiras abominações, que dizem-se ser entoadas a Deus, quando se oferece a Deus animais mancos, animais aleijados, assim aos louvores, na sua grande maioria, que se tem sido oferecido a Deus, animais sujos, doentes e mancos. Por isso, diga não ao show, diga não a esse tipo de conduta, diga sim aos cultos, cultos que tem louvor, cultos que tem adoração a Deus, que tem instrumentos musicais, que tem homens e mulheres que adoram a Deus, que tem orações, que tem o poder do Espírito Santo agindo pela palavra. Diga sim a isso, porque isso sim é bíblico. Show não é bíblico. Embora muitos dizem que é uma maneira de evangelizar, eu creio que a maneira de evangelizar é a Bíblia, é a palavra, é a pregação do Evangelho. Como os homens se converterão se não ouvirem o Evangelho? Porque aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Por isso o culto não é lugar de show, de entretenimento, de fazer as pessoas se entreterem, mas culto é lugar de adoração a Deus, de adoração à divindade, de prestar honras e glórias e tributos ao Criador, e de o adorar, e de se alimentar da sua palavra. Sua casa será chamada casa de oração. Então que você coloque isso na sua mente. Deus nos chamou para ser adoradores. Deus nos chamou para fazer a diferença na terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa cada vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo este ensinamento, Senhor, porque o Senhor nos chamou, não foi para ser mais um, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Por isso ajuda cada irmão, cada irmã a fazer a diferença para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Amém.